Olá, meus queridos e olá, minhas queridas! Vamos lá então ao nosso outro vídeo falando sobre o segundo trimestre de gravidez. Sim, estamos novamente com um vídeo aqui da série sobre gestação. Então, se esse tema te interessa, fica aqui que a gente vai falar sobre isso hoje, mais um pouquinho então. Bom, no vídeo passado a gente falou, né, sobre os enjoos, as cólicas, a insanidade mental e emocional que eu fiquei no primeiro trimestre. E agora eu quero contar para vocês a fase do segundo trimestre. Todo mundo que eu conversava falava: Adriana, os 3 primeiros meses são horríveis, mas o segundo trimestre, né, o terceiro, quarto, quinto, terceiro não, quarto, quinto e sexto mês são uma delicinha, a parte mais maravilhosa da gestação, então aproveite. E o pior que é meio que um reloginho mesmo, pelo menos no meu caso, graças a Deus foi. Então assim, as cólicas passaram, né, depois lá pelo segundo mês e meio de gestação, eu senti que as cólicas melhoraram, graças a Deus, porque ao meu ver foi o pior sintoma que eu tive. Os enjoos também foram gradativamente melhorando, não foi tão forte no meu caso, mas o pouco que eu tive já aliviou bastante. Eu não tive muito cansaço, a maioria das grávidas relatam, né, que tem muito cansaço e tal. Eu tive uns 2, 3 dias que eu tive assim, um cansaço que eu precisei deitar e apagar. Isso eu tive, mas assim, foram momentos muito pontuais, não era algo rotineiro, como muitas mulheres relatam, né? Então foi uma coisa que aconteceu mais pontual e passou. No terceiro, né, trimestre, no quarto mês, quando eu entrei no quarto mês, melhorou cólica, melhorou enjoo e que mais? Eu preciso colar, tá, gente? Porque já passei dessa fase, então eu tô meio desatualizada de mim mesma. Bom, então essa fase mais festiva, mais gostosa, né, de terem passado esses sintomas mais chatos. E a melhor coisa que aconteceu também dentre esses sintomas foi que eu desbuguei, né? Gente, Adriana, existe o verbo desbugar e bugar? Não, não existe, eu estou inventando, mas eu não consigo encontrar algum verbo existente que explique melhor isso. Eu fiquei em choque, né, quando eu descobri, mesmo que eu estava tentando há bastante tempo, mas eu fiquei em choque porque a gente fica em choque, né, na primeira gestação e eu imagino que em todas as outras. E aí, eu brinco, né? Acho que em todos os vídeos eu falo isso porque foi muito marcante pra mim. O quanto parece que o meu cérebro saiu da cabeça e foi passear um pouquinho e ele voltou lá pelo quarto mês. Ele resolveu voltar pra dentro da minha cabeça. Não que ele tenha voltado muito são, mas ele voltou. E eu senti que realmente nos 3 primeiros meses eu estava tão em choque e tão em adaptação que é como se eu tivesse meio que stand-by, meio que assistindo a minha vida de fora. E, gente, papo de terapeuta, né? Claro que eu vou tentar sempre, eu sempre vou analisar a vida e as coisas a partir desse paradigma, inevitável, eu não consigo. Mas aí, em um certo momento, eu tive um encontro com a minha querida doula e um grupo que ela organiza, e foi sobre parto, foi sobre a gestação, sobre dúvidas e questões com relação a isso tudo, e foi graças a esse encontro, foi graças a esse workshop maravilhoso que eu tive, que naquele momento caiu uma ficha, é como se realmente naquele momento tivesse sido um divisor de águas e o meu cérebro tivesse voltado para dentro da minha cabeça. Então eu guardo esse momento de uma forma muito especial, porque foi quando eu comecei, né, num primeiro momento foi até muito chocante no sentido até negativo da palavra, porque é como se em 3 meses eu tivesse ficado anestesiada. Eu não tomava decisão, eu fazia as coisas que os médicos mandavam, e eu queria tanto um parto natural, e eu não me inscrevi na casa de parto, que era o sonho que eu tinha, e acabei, né, não tem mais vaga, fui obrigada a me inscrever no hospital, que eu não gostaria, e num outro vídeo eu vou contar para vocês sobre a diferença, né, de ser acompanhada pela medicina do Canadá e ser acompanhada pela medicina do Brasil, aí vocês vão entender direitinho por que eu tô falando isso, mas enfim. E aí começaram a vir as culpas, os questionamentos, por que eu não fiz isso antes, por que eu não corri atrás disso antes, e antes de eu surtar, claro, estou sempre com os meus queridos florais aí para me ajudar nisso tudo, minhas amigas terapeutas, enfim, né, a gente vai sempre se ajudando, mas no segundo trimestre foi muito especial que eu senti essa transformação, é como se fosse um reloginho mesmo que fosse acontecendo, e
essa adaptação ela acaba se tornando natural, a fluidez, a percepção, é realmente a adaptação a essa nova vida que a gente está, né, transformando, tem uma nova vida sendo gerada e nós, né, o nosso ser está sendo também completamente transformado. Então é como se eu estivesse começando a me reencaixar a essa nova realidade a partir do 4º mês. Isso foi muito nítido, foi muito claro. O que mais? Foi aqui no Canadá, que eu também vou explicar a diferença para vocês nos outros vídeos, mas enfim, foi na 20ª semana, eu acho que eu fiz o primeiro e único ultrassom, porque aqui no Canadá a gente não faz 200 mil ultrassons, como a gente está acostumado a ver no Brasil. Então, nesse único ultrassom, que é quando, né, a técnica e a médica, elas medem lá tudo bonitinho, como que tá o bebê, os órgãos internos e tudo mais, a gente descobriu o sexo e descobriu que é uma menina, nossa querida Nina, e é muito legal, a gente tem vários amigos que não quiseram saber o sexo e tal, e eu acho isso o máximo, mas a minha ansiedade, né, e do meu companheiro também não deixaram a gente ficar nessa curiosidade até o nascimento. Eu sempre, é engraçado intuição, né, todo mundo fala intuição de mãe e tudo mais. A minha vida inteira eu sentia que quando eu engravidasse, eu engravidaria de um menino. Só que eu não sei da onde eu sentia isso, eu até brinquei, eu conversei com meu pai falou, você é teimosa igual a sua mãe também tinha certeza que você era menino e você veio menina. Pode ser que eu tenha, né, captado isso no DNA de alguma forma, mas no fundo, eu queria muito uma menina. Claro, né, dizem por aí, mas eu não tenho preferência, e se vier com saúde é o que importa. Claro, se vier com saúde é o que a gente mais deseja, né, mas eu tinha preferência sim, eu queria que minha primeira filha fosse uma menina, né, segundo aí as estatísticas do ultrassom, pelo menos, é uma menina, e eu fiquei muito feliz de ter uma companheirinha para carregar comigo no clube da Lulu, para passear, para filosofar sobre a vida. Não que o menino não faça isso, com certeza faria também, né, não no clube da Lulu, a gente ia criar um novo clube, mas eu queria muito uma companheirinha menina, então foi muito emocionante quando a gente fez o ultrassom e descobriu que era uma menina. Então, para quem gosta, né, dessa possibilidade de descobrir o sexo do bebê, é no 2º trimestre, pelo menos aqui no Canadá, né, é o momento que a gente descobre aí, quem que você tá carregando, né, se é um menino, uma menina, ou 2 ou 3, né, às vezes. Que mais? A gente começa a sentir mexer também, isso é muito engraçado. Eu comecei a sentir a Nina mexer, eu tava mais ou menos entre a 17ª e a 18ª semana, que é mais ou menos o 4º mês, se eu não me engano. Gente, minha matemática aqui tá muito louca, tá? Me perdoem por isso. Mas, enfim, né? A médica, ela sempre fala, né? Depende de cada mulher. Normalmente, o 2º filho, a mulher sente mexer mais cedo. Mas, enfim, eu comecei a sentir mexer bem cedo. Foi muito legal. No começo, parece que você tá meio que com gases, mas os gases estão num lugar meio estranho. Não é lá que você sente, né? Enfim, e aí aos pouquinhos, a cada dia eu sinto ela mexer mais. Agora, como eu tô já entrando no 7º mês, eu sinto ela mexer, assim, ela não mexe o dia inteiro, ela mexe especialmente nos momentos que eu tô atendendo, né, quando eu tô atendendo meus pacientes, eu acho que ela quer dar palpite, então ela mexe bastante. Dependendo do que eu como, dependendo do que eu bebo, eu sinto que ela mexe também, mas principalmente à noite, ela é muito noturna. Quando ela escuta a voz do pai, ela fica enlouquecida, pulando, e à noite, principalmente, ela mexe muito também. Então, cada dia que passa, como ela vai crescendo, né, os bebês vão crescendo, a gente sente mexer muito mais, é muito louco. Agora eu começo a ver até a barriga, do lado de fora, quando ela mexe muito, quando ela dá uns chutes muito loucos, né, as voadoras internas, eu sinto e vejo até a barriga vibrando. Gente, é muito engraçado. Eu falo pro meu namorado que ela tá no modo alien, né, e é muito engraçado, parece realmente que a gente tá no modo alien. Que mais? Bom, agora a gente começa a sentir, né? Eu vou deixar para fazer isso mais para frente, que eu vou falar sobre o 3º trimestre. Vou esperar passar um pouquinho, porque eu tô entrando agora no 3º e último trimestre. Gente, passa rápido demais. Quando eu escutava as pessoas falando, eu falava, ai, gente, imagina, eu tô aqui há meses tentando engravidar e o troço não vem nunca, né? Agora, quando eu vou ver, já tô entrando no 7º mês. Passa muito rápido. Mas, enfim, vou deixar para gravar, né, mais para frente o vídeo falando do 3º trimestre. Mas o que eu já tô percebendo agora, né, nessa transição do
trimestre delicinha para o trimestre final é que tá começando a dar um cansaço. Eu acho que o cansaço que eu não tive no comecinho da gravidez, eu tô começando a ter agora, é um cansaço que não é um sono, mas é um cansaço que você se sente esgotada. Se eu durmo muito tarde, tenho que acordar cedo no dia seguinte para trabalhar, eu sinto que o meu corpo ele tá mal. Não é um mal de, eu tomo um Red Bull aqui e depois passa, né? De quando a gente não tá grávida. Não, é um mal que, olha, você tá fazendo um troço muito errado e tá na hora de você parar. Porque parar não é mais uma opção do tipo, eu vou me cuidar agora porque eu sou uma pessoa disciplinada. Não, eu vou me cuidar agora porque, né? Não tem opção, tem um bichinho vivo dentro de você que tá te obrigando, que seu corpo tá realmente vulnerável a isso tudo. Então, eu tenho percebido isso, e como eu sempre fui muito exigente comigo, né? Às vezes, não, só mais um pouquinho, só mais uma hora de trabalho, então eu tô passando por uma transição aí complicada, que eu acho que é fundamental, né? Porque como a gente vira mãe, a gente vai ter que aprender a abrir mão de muita coisa, então é importante começar agora a entrar nessa disciplina direitinho mesmo. E que mais? O peso da barriga começa também a atrapalhar, né? Por mais que a gente, né, fale, não, mas está crescendo gradativamente, vou andar aqui porque fazer exercício faz bem, e com certeza absoluta, essa é mais uma das lições que a minha doula me deu, de fazer atividade física, e eu percebo realmente o quanto isso é fundamental na gestação, principalmente nessa fase, até porque o parto vai exigir bastante do nosso corpo, né? E a vida de mãe também, mas é muito importante, porque a gente começa, eu tenho sentido, né, ontem especialmente que eu andei bastante de metrô, e aqui em Montreal tem um monte de estação que não tem escada rolante, tem que subir na raça mesmo, eu percebi o peso da minha barriga pela primeira vez, do tanto que tá atrapalhando. Para colocar meia também, você vai colocar meia, a barriga atrapalha. Então, coisas que eu achava que, eu dou uma forçadinha aqui, melhora, já não tá rolando mais. Por mais que eu seja teimosa, não tá dando para forçar mais não. Então, essas são as coisinhas que a gente começa a tomar vergonha na cara e perceber que tá no fim da gestação. E que mais? E as questões de valores, que eu quero trazer um vídeo especial. A gente já falou sobre isso, né, num outro vídeo que eu falei sobre as culpas e os medos. E uma coisa que eu tô tentando fazer agora, né, graças à minha doula, que tá me dando muitas informações importantes, mas eu tenho estudado muito sobre hipnoterapia, sobre meditação, né, tudo bem que eu conheço já bastante desse tema, mas meditação no sentido da gente relaxar e da gente criar, né, tudo aquilo que a gente fala aqui na família Hoje Eu Me Sinto, mas da gente criar de fato a atração, a fusão com aquela realidade que a gente deseja, porque, né, toda mãe tem a sua experiência, toda criança é única, e a gente tem o consciente coletivo das coisas que a gente sabe, né, que são, digamos assim, fisiológicas de acontecer, né. Quando a gente engravida, para de vir menstruação, quando a gente engravida, tem um bebê nascendo dentro da gente, nascendo, né, se desenvolvendo, mas existem questões que a gente acredita que é obrigação, mas não necessariamente. Então eu tô nessa fase de pegar, filtrar informações e tentar criar a minha realidade. Por mais que a gente entenda que estatisticamente é isso que acontece, eu tenho tentado separar o que é natural, o que realmente faz parte dessas fases e o que é crença limitante. O que é crença negativa que vem do coletivo? Então, separar esse joio do trigo, meus queridos, por mais que eu aqui no meu papel de terapeuta, né, tenha até técnicas para fazer isso, mas como é difícil quando é a gente que tá, né, vivenciando aquilo, porque a gente fica muito naquela. E aí, né? Eu sou leiga no assunto, o quanto é pretensão minha criar uma realidade diferente e o quanto eu realmente estou fazendo um bem danado para eu mesma, para mim mesma, de tirar de mim todas essas informações nocivas que não precisam fazer parte da minha realidade. Então, estou trabalhando aí nessa questão. Assim que eu tiver mais materiais concretos, quero trazer para nós, para quem sabe ajudar outras gestantes e mamães aí a saírem dessa negatividade que
quem é desse mundo sabe muito bem, né? Conselho para mulher grávida, oh, coisa chata. Como que, não que conselho seja chato, né? Conselhos amorosos são sempre muito bem-vindos, mas quando vem aquela nuvem negra de pessoas que a gente sabe que tá querendo, né, atrapalhar um pouquinho, como isso pega. Então, vamos trabalhando e tentando aí. Então é isso, gente. Essas são os sintomas e experiências do segundo trimestre e em breve eu trago para vocês do último para falar com mais detalhes e é isso. Se você tem aí muitas experiências para compartilhar com a gente, dúvidas, medos, deixa aqui nos comentários, porque essa riqueza é muito, muito, muito importante para todos nós. Dá um joinha se você gostou, compartilha esse vídeo com as mamães gestantes e tentantes que você conhece e se inscreve aqui no canal. Combinado? Um beijo e até a próxima!